Quero saudar todos com a graça, a misericórdia e a paz do nosso Deus. Agradecer a todos que oraram por mim e pela minha família. Tive uma férias na qual descansei bastante, mais do que merecia, e nosso Deus é sempre assim, não é? E de volta para, junto com vocês, continuarmos aprendendo da palavra de Deus. Estamos falando sobre o reino da terra, o reino de Deus aqui na terra e o reino messiânico. Estou falando sobre esse reino de Deus medianeiro aqui na terra, porque algumas pessoas e alguns teólogos fazem essa confusão, né? Eles misturam o reino medianeiro espiritual que está acontecendo e que sempre aconteceu no planeta Terra, com o reino milenar de Cristo, que vai acontecer, na qual ele vai governar sobre todas as nações. Eu ainda vou falar como será esse governo de Cristo aqui na terra. Mas estamos falando desse reino, é lógico que quando eu comecei a estudar esse tema, eu não imaginei que iríamos investir tanto tempo nele, mas estou acreditando, através das minhas orações e das orações de vocês em relação a mim, que estou sendo conduzido pelo Espírito Santo. E nós estamos meditando sobre a questão da igreja nessa época. Então, a igreja, ela é a atual representante do reino de Deus medianeiro aqui na terra, cujo rei espiritual é Jesus, e nós somos mediadores desse reino, ok? Nós vimos no começo desse estudo que no livro de Gênesis, ela faz questão de apresentar a genealogia de Adão. Então, Adão representa aqueles que estão debaixo do reino agora medianeiro de Jesus, de Deus, quer dizer. Então, Adão é um dos representantes, né, desse reino e os seus descendentes, e a Bíblia também faz questão de apresentar a descendência de Caim. E ele apresenta essas duas descendências, a descendência de Adão e a descendência de Caim. Caim representa quem? Representa aqueles que agora são seguidores do inimigo, seguidores de Satanás. Então, o mundo naquela época estava dividido em dois grupos, ok? Os filhos e descendentes de Adão, que representa aqueles que estão seguindo Deus, tendo Deus como seu rei, e aqueles que agora estão seguindo Satanás. E Caim é o exemplo disso, e a sua descendência. E nós vimos que, depois de um bom tempo, os descendentes de Adão, todos eles se desviaram. Por quê? Porque eles se juntaram com os descendentes de Caim, eles foram absorvendo, né, a cultura do mundo, a cultura de Satanás, e no final, somente uma família restou, através de Noé, como sendo fiéis. E Deus puniu toda aquela geração, exceto a família de Noé. E por que nós estamos estudando isso? Porque isso se repetiu ao longo dos séculos. O último representante legal do reino de Deus aqui na terra foi Israel. Israel fracassou, rejeitou o Messias, e agora nós, como igreja, somos os representantes do reino de Deus espiritual aqui no planeta Terra. Só que existe uma profecia contra a igreja nessa época. Uma profecia falando do que aconteceria com muitas pessoas que são ou que se dizem cristãs. E nós estamos aprendendo como é que nós podemos, entre aspas, não fazer parte dessa profecia negativa.
E já há um bom tempo nós estamos falando sobre isso. Então, nós temos uma terrível profecia contra a igreja antes de Jesus voltar para instaurar o seu reino físico e seu reino político. Então, está resumido nesse texto que nós estamos lendo. Então, à medida que a volta de Cristo se aproxima, parte da igreja vai se tornando cada vez mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, e cada vez mais a igreja vai ser hipócrita. Isso é, vai ter uma forma de piedade, mas vai negar o poder da piedade. Vai ter uma forma de obediência, uma aparência de obediência, uma aparência de santidade, mas não é santa de verdade. E hoje eu quero que a gente leia, vamos dizer, quase o texto todo, para depois a gente relembrar algumas coisas rápidas, ok? E finalizar essa pergunta, né, importante para nós, ok? Como é que nós vamos escapar desse falso tipo de igreja, esse falso tipo de cristianismo, e talvez até identificar algumas coisas que nós estamos praticando que precisamos abandonar, ok? Então, abram a Bíblia de vocês em 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2, Timóteo aqui, ele é exortado a ser um bom pastor e a treinar bons pastores, porque havia já naquela época maus pastores, falsos mestres, e já havia um grupo de seguidores desses falsos mestres. Então, naquela época já havia isso. Agora, o que é importante a gente entender, ou algo que eu quero destacar em 2 Timóteo? 2 Timóteo é uma carta de despedida do apóstolo Paulo. São as últimas instruções do apóstolo Paulo para o pastor Timóteo, que treinava outros pastores. Então, imagine alguém, né, no caso de Paulo, ele não estava no leito de morte, mas ele estava pronto para receber um julgamento de condenação à morte. Então, as últimas palavras de um apóstolo para um discípulo. Então, dizem que as pessoas, quando estão bem próximo da morte, eles tratam daquilo que é muito importante, né? A palavra de Deus toda é importante, tudo que Paulo escreveu é importante, mas eu creio ser importante destacar isso também. É a última carta que Paulo está escrevendo para um líder espiritual, avisando ele que já havia naquela época falsos líderes espirituais, e haviam pessoas, isso é, ovelhas, seguindo aqueles falsos líderes, e é nesse contexto que nós temos uma profecia sobre a realidade que nós estamos enfrentando hoje, e se Jesus não voltar, essa realidade vai ser cada vez mais intensa. Por isso que ele começa, eu não vou ler todo o capítulo, mas por isso que ele começa no versículo 2 de 2 Timóteo, capítulo 1, vocês vão ler na Bíblia que eu não estou projetando, diz, tu, pois, filho meu, fortifique-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que da minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso também transmitem a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Porque naquele contexto já havia homens usando a religião para proveito próprio, ok? Aí ele vem dando várias instruções, e no versículo 22, ele vem falar dos falsos mestres, falsas doutrinas e falsos crentes. Então, falsos mestres e falsos crentes seguindo esses mestres. Aí, aquele texto que nós já estamos estudando, a partir do versículo 22. Foge outro sim das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Então, eu vou fazer uma homilia aqui hoje. Nós vamos relembrar esse texto. Ele está dando um recado para Timóteo. Fiel, foge. Você, Timóteo, também corre o risco de se desviar. E eu estou te avisando. Estou te dando conselhos para que você não se desvie. E para que você ajude outros a não se desviarem também. É um cuidado que todos nós temos que ter. Pastores e ovelhas, não é? Repele questões insensatas e absurdas,
pois sabeis que só engendram contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à insensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Então, já naquele contexto, ele estava dizendo, olha, haverá pessoas que estavam no caminho certo, mas que foram novamente enredados, caíram novamente no laço do diabo, perderam o senso cristão, não é? E aí você tem que fazer a sua parte, instruir, mas sabendo que é Deus que vai fazer a obra. E agora ele continua, né? Na nossa Bíblia tem uma interrupção que não deveria ter, né? O assunto é o mesmo, lembra? Capítulo e versículo não existia quando a Bíblia foi escrita. Sabe, porém, isto, então já está avisando Timóteo de algo, né? Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, né? Tempos perigosos, a palavra de Deus, essa palavra significa, né? Tempo de perigo para os cristãos, ok? Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que os amigos de Deus. Impressionante esse texto. Porque quando a gente começa a ler, parece que está falando de pessoas descrentes. E, na verdade, são. Mas são pessoas que estão convivendo dentro das igrejas. Ou talvez pessoas que são cristãs e estão se desviando. Não é? Tendo forma de piedade, negando-lhes, entretanto, o poder. Foge também destes. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecado, conduzindo às várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade, do modo que, porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também esses resistem à verdade, são homens de todo corrompidos de mentes, réprobos quanto à fé, eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com aqueles. Nós temos apenas aqui um exemplo, né, de algo que aconteceu na época de Moisés, de dois feiticeiros se levantarem para irem contra o plano que Deus tinha para Israel e também para o povo do Egito, e está dizendo que dentro da igreja também vai se levantar falsos mestres que vão agir da mesma forma, não é? E pessoas que vão dar ouvidos. E agora, uma exortação de novo para Timóteo. Tu, porém, tens seguido, então um incentivo e uma exortação, né? Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. Veja bem, começa com tem seguido o meu ensino. Quer dizer, a exortação aqui e o incentivo é, você tem seguido a sã doutrina, você tem seguido a doutrina dos apóstolos. E também o meu exemplo. Então, a igreja, para que ela não seja contaminada, a nossa igreja, é preciso que eu, Maurício e Rômulo continuemos lutando para ser exemplo, mesmo sendo pecadores, quando peca, reconhecer, abandonar o pecado e treinar os outros a fazerem o mesmo. É isso que a igreja precisa, né, de líderes que vão permanecer fiéis, ok? E ele continua dizendo, né, tu, porém, tens seguido de perto as minhas perseguições e os meus sofrimentos. Então, Paulo fala que ele sofria também por ser uma pessoa fiel,
ele era também perseguido por falsos mestres, ok? Quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que várias perseguições tenho suportado. Todas, entretanto, me livrou o Senhor. E por que ele está falando isso? O que isso tem a ver conosco? O versículo 12 responde: ora, todos inclui eu, todos inclui vocês, todos quanto querem viver piedosamente, lembra o que veio antes? Tendo forma de piedade, mas não vivendo a piedade. Então, todos que querem viver piedosamente, todos que querem seguir a palavra de Deus ao pé da letra, como Paulo estava seguindo, todos que querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Hoje, nós estamos percebendo um pouco mais a perseguição que os crentes fiéis estão sofrendo. Na mídia já acontece isso, não é? Aqueles que estão lutando, não é, para que a verdade, os bons costumes, as boas doutrinas, né, aquilo que é moral, prevaleça, ok? Nós estamos correndo perigo em agir dessa forma, ok? Então ele está afirmando, aqueles que querem viver de acordo com a Bíblia vão ser perseguidos. Paulo foi perseguido dentro da igreja, lembra? Na igreja de Corinto, Paulo era perseguido. Tinha um grupo que era de Paulo, tinha um grupo que era de Apolo, tinha um grupo que era de Cefas, Pedro, tinha um grupo que achava que era de Cristo. Paulo não era respeitado como apóstolo, ele teve que escrever uma segunda carta mostrando o apostolado dele, porque ele era criticado também por dentro. Então a perseguição vem de todo lado, ok? E é uma realidade, não é? Mas os homens perversos e ímpios irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Então ele está dizendo que a vida dessas pessoas, ok, será uma vida ruim, mas elas vão continuar enganando e sendo enganados também. Porque sair das Escrituras ou não seguir as Escrituras vai produzir uma vida miserável. A Bíblia foi escrita para produzir vida eterna. Vida eterna significa qualidade de vida, que começa a partir do momento em que a gente conhece Jesus. E entra nesse processo de santificação progressiva, então a gente tem vida eterna aqui, qualidade de vida, e também na eternidade. E agora a exortação continua para o líder, que vai treinar outros líderes, que é para a igreja também. Tu, porém, uma ordem aqui, permanece naquilo que aprendeste, porque existe a possibilidade de nos desviarmos. Eu, Maurício e Rômulo corremos esse perigo. E se nós cairmos nisso, pode ter certeza, muitos de vocês irão atrás da gente, porque é o ciclo. Então vocês têm que orar por nós. Quando a gente ensina, vocês têm que observar as Escrituras, porque caso a gente interprete algo errado, vocês podem nos alertar. E naquilo que é bíblico, tem que seguir. Permanece naquilo que aprendeste e que fostes inteirado, sabendo de quem aprendeste. Qual é a nossa fonte de verdade? É a palavra de Deus. E nós estamos imitando seguidores fiéis de Deus. Ele diz que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. E é nesse contexto todo que às vezes a gente esquece que tem aquela verdade fundamental das Escrituras. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Então é nesse contexto de aviso que tem falsos mestres, que a igreja, nos fins dos tempos, cada vez mais vai se desviar do Senhor. É nesse contexto que está dizendo, volta para as Escrituras. Volta para a interpretação correta das Escrituras. E a interpretação correta, ela é histórica, literal e gramatical. Quando você escreve alguma coisa para alguém,
quando você manda um aviso para alguém, quando você manda um alerta para alguém de perigo, o que você usa? Você usa a língua portuguesa, não é? E você escreve literalmente o que a pessoa precisa ouvir para ficar alerta daquela situação. Viajei, e às vezes eu sigo o Google Maps, às vezes eu sigo o Waze, e lá eles avisam, olha, na frente tem... Se eu ignorar aquilo... Agora, às vezes eles avisam algo que já aconteceu. Às vezes os avisos lá, eles não são exatos, mas a palavra de Deus é exata. E tem que ser interpretada dessa forma. Então, a palavra de Deus ela é inspirada por Deus. E ela é útil. Você já conhece esse texto. Essa palavra útil significa que ela é produtiva. É uma linguagem financeira. É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação da justiça. Todos nós precisamos. Pastores precisam do ensino, pastores precisam de repreensão, pastores precisam de correção e de serem treinados na justiça. Porque as ovelhas têm que seguir esses pastores. A fim de que o homem de Deus... Quem são os homens de Deus? São aqueles que têm Deus no Senhor Jesus como seu rei, reinando aqui neste mundo de maneira espiritual através de nós, para que possamos influenciar outros, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Mas, veja bem, ele insiste nessa profecia do perigo da igreja. Agora ele continua. Não existe capítulo 4 na Bíblia original, o ensino continua. Conjuro-te, essa palavra conjuro-te eu te ordeno que perante o Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Agora ele está falando sobre Jesus Cristo, vai ter que vir aqui no planeta Terra, a vinda do Senhor Jesus. Agora, cuidado com o que eu estou dizendo, não é? Precede a grande tribulação, que é o juízo de Deus sobre toda a humanidade descrente daquela época. Haverá um outro julgamento depois, mas ele avisa. E depois ele vai também instaurar o seu reino literal. E só depois desse reino literal é que vem o reino eterno. Mas ele diz, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. E agora, exortação para pastores, que se aplica a vocês também. Prega a palavra. A palavra. Lembra? Está lá no versículo 16. Útil para o ensino tal. Ok? Insta. Isso é, ensine com insistência. Eu sei que às vezes vocês acham, nosso pastor não sai desse tema. O Maurício está pregando sobre Lucas, não chegou no capítulo 6, quantas mensagens já? E fica no mesmo tema. Porque assim é a palavra de Deus. Insiste, porque tem que entrar na mente. Não é? Quer seja oportuno, quer não. Quer vocês gostem, quer não. Quer as pessoas gostem, quer não. Porque haverá pessoas que não vão gostar, que são impacientes, mas está escrito. Ok? Corrige. Corrigir aqui, responda com argumentos bíblicos. Repreende, aqui recrimina quem está rejeitando. É o que está acontecendo. Exorta também, encoraje, a palavra aqui, estimule, com toda a longanimidade, ele volta. E doutrina, tem que ser baseado na palavra. Por quê? Lá vem uma profecia também, continuando aquela profecia em relação à igreja. Pois haverá tempo em que não suportarão essa doutrina. Quem é que tem essa doutrina? É a igreja, os verdadeiros salvos. E ele está dizendo que haverá tempo que não suportarão. Profecia em relação à igreja. Não suportarão essa doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, segundo os seus próprios desejos.
Você já percebeu algumas vezes na sua vida, eu tenho que fazer essa pergunta, você quer algo, quer tanto alguma coisa, e às vezes você chega para mim, ou para o Maurício, ou para o Rômulo, e vocês ouvem um não. E aí vocês saem atrás de um outro pastor. O que o outro pastor pensa? O que aquilo pensa? Já percebeu isso? Está atrás do quê? Normalmente, a gente quer aprovação para aquilo que é a nossa cobiça. A palavra cobiça é aquilo que eu desejo muito. Tomem cuidado com isso. Tomem cuidado. Às vezes é um desejo lícito, no momento errado. Mas nós temos uma profecia aqui. Haverá tempo que não suportarão essa doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo os seus próprios desejos. Como que sentindo coceira no ouvido, se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. A palavra fábula aqui é engano. Entende? E aí, um ânimo para o apóstolo, para o Timóteo, né? Porque isso é uma pressão para nós que somos pastores. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas e suporta as aflições. Você vai ser afligido por causa disso. Você vai ser atacado, vai ser chamado de radical, mas você vai ter que suportar. Faz o trabalho do evangelista. Ensina a Bíblia. Cumpre cabalmente o teu ministério. E aqui Paulo está se despedindo. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação. O tempo da minha partida é chegado. As últimas palavras de um homem, outrora maior de todos os pecadores, por ele mesmo falou, perseguidor da igreja, assassinou cristãos. Mas agora ele deixa de ser Saulo e se torna Paulo, transformado, avisando, por inspiração de Deus, o que aconteceria com as igrejas locais à medida que a volta de Jesus se aproxima. O que a gente percebeu na época de Noé é que Deus, pela sua graça, pela sua misericórdia, mesmo tendo essas profecias, preservou o remanescente fiel, preservou Noé. E tem perguntas a respeito de Noé que é para nos incentivar. E você vai descobrir, quando você estuda a história da humanidade, que quando a maioria cai, Deus ainda preserva um pequeno grupo de fiéis. Jesus foi rejeitado pelos judeus como nação, mas houve um remanescente fiel, inclusive os apóstolos faziam parte disso, e começaram a igreja. E a pergunta é, nós queremos ser como Noé? Queremos ser como aqueles que serem considerados remanescentes fiéis? Saiba que a luta não vai ser fácil. Já não está sendo agora. Né? Termos como radicalismo, né? vão nos taxar de alguma coisa. Vocês, na faculdade, certamente já experimentaram isso e vão continuar experimentando. Não é? O que não pode acontecer é dentro da igreja. Porque aqui é o nosso quartel-general. É aqui onde a gente se junta, onde a gente se incentiva. Olha, não cede, volta para as Escrituras, né? Pega as regras de interpretação. Se vocês acharem que nós, pastores, estamos sendo exagerados, conversem conosco, mas provem biblicamente. Se não conseguir provar biblicamente, vocês têm que nos seguir, para o bem de vocês, e para que a gente sofra menos, porque o pastor vai sofrer. E aqui não estou, faz parte. Eu costumo dizer, né, aquele texto de Deus para Adão, né, por causa do seu pecado, cardos e abrolhos têm toda atividade, vocês têm
né, sofrimento no trabalho de vocês, e o pastor tem sofrimento no trabalho dele, e não é para ficar com dó da gente, não. Faz parte da vida, e isso também é usado por Deus para lapidar o nosso caráter. Mas, voltem para as Escrituras. Quando a gente estiver pregando, mesmo que você esteja cansado de ouvir a mesma coisa, pergunta para si mesmo, o que é que eu estou fazendo de certo? Quais são as coisas que eu tenho dúvidas? O que eu estou fazendo de errado que precisa mudar? O que tem dúvida que eu preciso? Mas tenham dúvidas honestas. Sabe o que é dúvida honesta? Tenha dúvidas para obedecer e não para conseguir aquilo que você quer. Isso é muito importante, ok? Então, nós estamos estudando esse texto, e agora só uma rápida recapitulação, ok? Para a gente retomar isso, e para ficar gravado na nossa mente, e quem já gravou, ore por aqueles que estão gravando ainda. Okay? Então, esse texto que nós lemos, que é muito mais longo, eu só dei uma pequena parte do que nós devemos proceder. Agora eu li um texto mais longo ainda. Aqui nós temos as ordens de Deus para nos mantermos fiéis no cumprimento da nossa missão. A nossa missão é também ser representante do reino medianeiro de Deus aqui no planeta Terra. Nós somos esses representantes. E ao sermos esses representantes, nós vamos experimentar o que Paulo experimentou. Todos aqueles que querem viver piedosamente serão o quê? Perseguidos. Então saiba, existe um preço a ser pago. Você é representante. Se você vê um outro cristão, até de uma outra igreja, não estou falando de doutrina, mas de uma outra igreja, vivendo de maneira pecaminosa, você tem que falar para a pessoa, mas você diz que é cristão, eu sou cristão, por que você está fazendo isso se a Bíblia manda não fazer? E você já sabe o que vai acontecer. Alguns vão se aliar a você e alguns vão te perseguir. Mas se nós não fizermos isso, sabe o que vai acontecer? O que aconteceu com a geração de Noé. As pessoas vão se desviando. E a Bíblia diz, né, que Deus vai cobrar isso de nós também. No último estudo eu disse que todos nós fomos convocados para sermos conselheiros. Habite ricamente a palavra de Cristo em vós, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. É uma tarefa árdua, mas Deus quer que a gente faça isso. Então, a nossa responsabilidade de forma detalhada, primeira coisa, ok? Nós temos que buscar meios de fugir da exposição ao pecado. Existe dentro de nós um lado que ainda ama o pecado e tem prazer no pecado. Dentro de mim existe. Entende? Que é gostoso no começo, mas depois só causa problemas. Você é assim também. Então, primeira atitude é cuida de você. Não é egoísmo isso. É tem que fazer uma autoavaliação o tempo todo. Veja se você está andando para ser exemplo. Né? Não se coloque propositadamente em situações que vai te expor ao pecado. E se você sabe que vai ter que enfrentar esse tipo de coisa, se prepare. Entende? Na nossa oração pela manhã, que nós temos um tempinho lá, né? Então, um dos pedidos, por exemplo, da minha filha, que a semana que vem, né, querida? Vai estar junto com a minha família, que toda ela é católica, e tem lá no meio quem não é nada, e ela falou, bom, agora eu preciso de oração. Por quê? Porque eu tenho que ir lá, eu tenho que cumprir a minha obrigação familiar, e ao mesmo tempo eu tenho que dar bom testemunho. Irmãos, é fácil lá a gente rir de uma piada que não deveria rir. É impressionante como é fácil. É fácil ouvir algo que você precisa falar alguma coisa e não vai falar. Mas eu tenho que estar preparado. Ok? A segunda ordem, para nos mantermos fiéis como representantes do reino de Deus medianeiro aqui na terra, é ser exemplo de obediência. E, de novo, quando eu falo de obediência, estou falando de pecador para pecador. Obediência inclui arrependimento. A própria Bíblia diz, eu obedeço a Bíblia quando eu peco e me arrependo de verdade. E traço um plano. Né? Então eu tenho que correr, segue, né, a justiça, a fé, o amor. Essa palavra seguir é corra prontamente, corra com determinação aquilo que é certo.
Seja exemplo de obediência. E nós vimos que a terceira ordem para nos mantermos fiéis, eu quero repetir essa frase, para nos mantermos fiéis como representantes do reino de Deus medianeiro aqui na terra. Você é um representante desse reino. Aonde você está, na faculdade, no trabalho, batendo bola, né, conversando com crentes ou descrentes, você é um embaixador, você é um representante. E você tem que representar dignamente. Devemos repelir assuntos que não contribuem com o tratamento do pecado que precisa ser abandonado e aperfeiçoamento do caráter cristão. Estou batendo papo, o cara é santista, palmeirense, eu sou corintiano. Está tudo bem, eu não vou brigar por causa disso. Eu não vou brigar porque o meu time é melhor, se é pior, se devia ser expulso. Isso aí, deixa eles conversarem e você fica lá. Né? Você não está fazendo nada errado. Entende? Mas eles começaram a falar de vida. Eles começam a falar do que é certo e o que é errado. Eles começam a falar do modo de viver. Aí você vai ter que falar, mas sabia que a Bíblia não diz que não é bem assim? Ou você sabia que isso que você está falando, a Bíblia diz que você está certo? Nisso sim, a gente vai começar a entrar. Não é? E quando você está conversando com alguém que se desviou, que é o contexto aqui, pessoas que haviam se desviado, não vai tratar assunto paralelo, não vai tratar assunto que é menos importante. Trata do pecado cometido, porque você quer resgatar aquela pessoa. Repele questões insensatas e absurdas. Não conversar sobre as controvérsias tolas e fúteis, porque vai acabar em discussão e não vai produzir aquilo que tem que produzir. Qualquer cristão, irmãos, isso é importante, qualquer cristão que ficar ouvindo argumentos dos insubordinados será de alguma forma corrompido. Quando você começa a conversar e a pessoa começa a justificar, por que saiu da igreja? Por que não concorda com aquela... Toma cuidado, tá bom? Se a conversa gira em torno de abrir a Bíblia, eu vou abrir um texto bíblico e vou te dizer por que eu saí da igreja. Ótimo! Ouça! Entende? Ouça. Veja se a interpretação é correta. Contexto, que vem antes e o que vem depois. Ok? Mas se o assunto não, eu acho, mas olha, lá fala... Então pode parar. Lá, tá, não, vamos abrir a Bíblia. Vamos abrir a Bíblia e vamos conversar. Senão, não tem conversa. Não, se a Bíblia não é nossa regra de fé e prática, não tem conversa. Não é? Até quando eu converso com descrentes de algum assunto, e entra no assunto da questão bíblica, eu digo, qual é a tua fonte de verdade? Né? De quem você aprendeu isso? Eu falo, bom, então agora a minha fonte de verdade é a Bíblia, não dá para a gente... Ou posso te falar pelo menos o que a Bíblia diz? Você pode pensar a respeito. Mas se não, se a sua fonte de verdade é diferente da minha, discussão tola. Não é? Então, irmãos, é muito importante. A gente vai ser corrompido se a gente entrar na conversa. Porque a nossa mente, nós não somos perfeitos, a nossa mente vai perder a linha de raciocínio. Tem pessoas que têm mais facilidade, tem pessoas que têm menos. Vamos manter naquilo que a gente precisa conversar. Ok? É muito interessante esse texto de Tito. Deus nos instrui, que ele mostra como é que nós temos que lidar com insubordinados. Ele está dizendo, olha, temos que cuidado com você, né? O insubordinado tem que calar a boca, porque o texto diz isso. É preciso fazê-los calar. Para de falar. O que você está falando não é bíblico. Você não me apresentou um texto bíblico. Ou o que você apresentou não trata desse assunto. Repreende-os severamente. Porque a gente tem que ser sábio no quê? Na fé. O que é fé? Gênesis e Apocalipse. Ser sábio na fé é na Bíblia. Temos que ser sábio em conhecer a Bíblia, interpretar a Bíblia e aplicar a palavra de Deus. Estudamos também sobre a quarta ordem. Para nos mantermos fiéis como representantes do reino de Deus medianeiro aqui na terra, devemos buscar capacitação para ensinar de forma paciente e amável o irmão que precisa abandonar o pecado. Foi muito bom o Raul ter levantado a mão e dizer, mas e os avós? Que eu ia falar isso. Né? Os avós, quem não é pai, quem não é mãe? Paulo, as pessoas acusam, né? Às vezes Paulo está ensinando como ser marido,
não é? E nunca foi casado. Bom, pelo menos na época que escreveu, estava sozinho. Uai, eu preciso ser casado para ver uma pessoa que é casada fazendo alguma coisa errada e não falar nada para ela? Onde é que tem isso na Bíblia? Eu não vou falar baseado na minha experiência, eu vou falar baseado no que a Bíblia diz. Não tenho filhos, e daí que eu não tenho filhos? Temos professores aqui que estão educando os seus filhos. Eles têm que saber para poder tratar os seus filhos. E às vezes esse professor vai chamar você como mãe e como pai. Vocês não estão fazendo direito, olha o que a Bíblia diz. E só porque não tem filho não vai poder falar? Então, na verdade, o ideal seria que a igreja toda estivesse aqui, né? Tá bom? E se você vê que a igreja toda está aqui, tem um monte de visitante, aí você vai saindo de fininho para deixar os visitantes sentando e vocês ficam ao redor. Por quê? Todo cristão deve ser um conselheiro bíblico. Porque não é a minha experiência que determina o que é certo ou errado. É a palavra de Deus. E a gente tem que ensinar. Vocês estiveram aqui anos estudando autoconfrontação. Eu sei que um monte de gente ficava falando que a gente não sai disso. A minha pergunta é, tá bom, ficamos um tempão, e aí? Tá usando? Se um tempão não está usando, um tempinho mínimo, que usar menos ainda, né? Pelo menos tem o conteúdo lá. Gente, é sério isso. Não é? Então, desculpem, mas temos que conciliar uns aos outros. Aqui é todo mundo aqui, gente, é pecador. Entende? Que não quer pecar. Todo mundo aqui, se você deixou o seu lar, você veio até aqui hoje, eu tenho certeza que você é uma pessoa que quer obedecer a Deus. Eu não tenho dúvida disso. Entende? Então, sabe, exorte, seja exortado, abra a sua vida. Quando alguém chamar a sua atenção, ouça, agradeça. Se você não concorda, diga que pelo menos vai pensar. E quando chegar em casa, pensa. E depois dá um retorno. A quinta e última ordem, que é onde nós nos perdemos aqui, onde nós precisamos tomar muito cuidado, e é onde agora eu vou, daqui para a semana que vem, a gente falar um pouco sobre isso, ok? Para nos mantermos fiéis como representantes do reino de Deus medianeiro aqui na terra, devemos nos afastar daqueles que decidem continuar agindo de forma rebelde ou farisaica, em relação a parar de viver no pecado. Isso é, quem não se arrepende biblicamente, depois de ouvir amorosamente, nós não podemos ter relacionamento com essas pessoas. Afaste-se também desse. É a última exortação negativa que Timóteo recebe. Depois que você fez o que tinha que fazer, a pessoa diz que não mudou, afaste-se. Essa palavra significa se despeça, evita. É uma das ordens mais difíceis de obedecer quando a pessoa envolvida é alguém íntimo e que nós amamos. É difícil. Porque nós temos pensamentos mentirosos, desculpe usar a palavra, eu vou usar uma palavra mais suave, que é sinônimo. Nós temos pensamentos enganosos do que é amor. Nós temos esses pensamentos enganosos, que veio dos filhos de Caim, que Satanás inventou, desde o amor de marido e mulher, que ele inventou esse amor hollywoodiano, esse amor mentiroso, né? Até o amor que nós devemos praticar, né, entre pessoas. O mundo inventou um amor sentimental que não é bíblico. Por quê? Porque essa palavra afaste-se também é amor. Amor bíblico. E eu vou falar mais sobre isso na semana que vem. Todas as instruções de Deus, todas, é amor. Porque Deus é amor. Nenhuma tem falta de amor. Nenhuma. Até o que vai acontecer na grande tribulação, que é algo muito parecido com o que aconteceu com Noé, só que Noé foi a humanidade toda na grande tribulação, muita gente vai ser salva.
Ainda ali é o amor de Deus derramado, porque Deus é amor. Você não separa a justiça e amor de Deus nunca. Deus é amor. Então, o motivo da ordem de se afastar está relacionado ao pecado da geração dos filhos de Deus. Em relação a Noé, quer dizer, eles não praticaram se afastar. Diz lá que os filhos de Deus olharam para as filhas dos homens, isso é, os descrentes, se engraçaram, se casaram, tiveram, né, relação íntima, e produziu o quê? Produziu filho do diabo. É o que a Bíblia diz. Não é? Então, manter um tipo de intimidade com pecador não arrependido, passar tempo, vai contaminar você e vai contaminar a geração futura. Eu só vou introduzir para a semana que vem, já estou parando aqui. Há muitos motivos que nos levam a desobedecer a ordem de nos afastar. Tem muitos. Mas talvez os três principais são esses. Falso conceito de amor, que a maioria das pessoas acreditam, inclusive os crentes. Amor pecaminoso que temos por nós mesmos. Queremos preservar a nossa imagem. Você não quer ser chamado de radical. Você não quer ser chamado de xiita. Você não quer ser chamado de pessoas que não amam os outros. E aí você não cumpre o que Deus mandou, que é o amor verdadeiro. Então você não condena, você não exorta, você não trata severamente o pecado, porque você se ama tanto, você se ama mais do que ama a Deus e você se ama mais do que você está amando o próximo. Você está permitindo que ele continue no pecado, e aí você fica naquela zona de, né, como é que chama aí? Politicamente correto e biblicamente perdido. Não é? E o terceiro motivo, acreditar em teorias enganosas. Uma delas é que a gente pode mudar as pessoas através do nosso comportamento. Não. O nosso comportamento é importante. Temos que ser exemplo. Não é? Mas só o Espírito Santo muda o coração das pessoas. É muito importante a gente fazer essa distinção. Eu tenho que ter um comportamento correto para que as pessoas me ouçam. Para que as pessoas, né, vejam que é alguém que procura, pelo menos, né, viver do jeito que agrada a Deus. Até para ser exemplo de como se obedece. Mas o meu comportamento, a minha insistência, a minha fala, não muda as pessoas. Só o Espírito Santo muda. Deus mudou Caim, e é Deus. Jesus mudou, né, os líderes religiosos, não todos, porque alguns eram a favor dele, mas Jesus mudou aqueles que eram contra ele. Jesus mudou a nação de Israel. Não mudou. Pregador dos pregadores, o próprio Deus falando. Ele não muda. A palavra, ela serve de instrumento para o Espírito Santo. O Espírito Santo muda. Deus muda as pessoas. Isso é muito importante. Para que saia uma carga de nós. E para que a gente também não coloque carga uns sobre os outros. Então, esses três principais motivos é que nos afasta ou nos impede de praticar essa parte importante para não sermos contaminados, para ajudarmos outras pessoas a não serem contaminadas, tá bom? Então, na próxima semana eu vou dar continuidade a isso. Eu quis relembrar isso, pegando aquele texto todo. Sugiro que vocês leiam 2 Timóteo todo, irmãos. 2 Timóteo é uma carta muito interessante. É escrito para Timóteo, mas ela está inspirada, então ela foi escrita para a igreja. Não é? Até para vocês observarem, será que eu, Maurício e Rômulo, somos pessoas que vocês devem ouvir? O que vocês sabem da vida de pastores que vocês estão ouvindo pela internet? O que vocês sabem da vida deles? É só blá, 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 falar é fácil, mas o que você sabe da vida dos filhos dessas pessoas? Isso mostra muito. Porque cada vez mais vai ser fácil a gente recorrer a pessoas que não têm responsabilidade sobre vocês. Eu, Maurício e Rômulo vamos prestar contas de cada um de vocês. Isso é muito sério. A gente vai prestar conta do que a gente fala.
Até do que a gente deixa de falar. Entende? É um peso que está sobre nós, mas a gente sabe que o Espírito Santo vai, né? E de novo, terminando a exortação, sejam bons bereanos. Nós não estamos pedindo para vocês nos seguirem cegamente. Nunca pedimos isso aqui. Vai na Bíblia e vê se aquilo é correto, mas vai para a Bíblia. Não vai consultar outro pastor, vai para a Bíblia, vai para o texto que a gente apresentou. Você tem um outro texto, veja se o seu contexto trata do assunto. Porque, irmãos, a igreja está passando, a igreja em geral, está passando por um período terrível. É realmente os últimos dias. Jesus, a trombeta pode tocar a qualquer momento. O mundo nunca teve, o mundo em geral, né? Houve regiões de grande perversidade. Sodoma e Gomorra não era, Sodoma e Gomorra era algo particular naquele universo. Agora, o mundo todo é um Sodoma e Gomorra. Não sei se vocês estão percebendo. Não é algo localizado, não é? Não é liberação de drogas só na Holanda, a gente falava isso 30 anos atrás, né? Lá na Holanda. Não! Agora essa questão é o mundo todo, é diferente. Isso significa que realmente nós, como cristãos, temos que entender que Jesus pode voltar a qualquer momento. Não estou dizendo que ele vai voltar, tá bom? Não sou adventista. Mas, olha, a nossa mente tem que estar voltada para isso. Obrigado, Deus, pela Tua palavra. Tua palavra, ela nos estimula, ela puxa a nossa orelha, mas também nos anima, Pai. Obrigado porque a Tua palavra é o Teu amor revelado a nós. Pai, quero pedir primeiro pelo Rômulo, pelo Maurício e por mim. Tem misericórdia de nós, nos ajuda cada vez que nós abrirmos a nossa boca, a falarmos a Tua palavra, ajuda-nos a sermos diligentes no estudo e na interpretação da Tua palavra, porque sabemos que temos um papel importante aqui, não porque somos importantes, nós não somos, mas por causa da função que o Senhor nos deu. Nos proteja de nós mesmos, ó Pai querido, e ajuda-nos, ó Pai querido, a vivermos e interpretarmos a palavra de forma agradável ao Senhor. Ajuda o Teu povo, ó Pai, a serem diligentes ao ouvirem, naquilo que eles têm dúvidas ou discordam, que é natural, a voltarem para a Tua palavra, ó Pai querido, investir tempo, se debruçarem realmente, não tratar essas dúvidas, ó Pai, de forma negligente, mas buscando ter uma vida que Te agrade e para isso uma boa compreensão, ó Pai querido, e produza em nós aquela união que o Senhor desafiou a igreja de Corinto a ter, que no final deveriam ser todos do mesmo parecer. Tudo, ó Pai querido, para a Tua honra e Tua glória, tudo para que sejamos excelentes representantes do Teu reino medianeiro aqui neste mundo. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Boa semana, amados.